Seja ele feito pelo governo, pelo Estado, seja ele feito pela família, seja ele feito pelo, né, pelo próprio cidadão, pela empresa, pela mídia. Exatamente, né? Mas então eu acho que tem como, eu não acho que acabaram, a educação popular para mim, ela não acaba porque não acabaram as formas de opressão que existem, só que elas são outras. Eu acho que isso que coloca a gente diante de um novo cenário que precisa discutir mesmo. O próprio professor Aymar, ele faz um debate no sentido de que a educação popular ela tem o foco na educação. Tem aquela famosa frase do Paulo Freire de que a educação não faz a revolução, mas sem ela também não haverá revolução. Né? E não transforma as pessoas, mas a educação não transforma o mundo. Transforma as pessoas que transformarão o mundo. Né? E ele trabalha com a ideia de que o espaço que a educação popular tinha, né, devido à correlação de forças na época da ditadura, por exemplo, impunha que isso só existisse na clandestinidade. Exatamente. A redemocratização criou novos espaços para o reconhecimento e, nas palavras do próprio professor Aymar, a tolerância desse tipo de prática isolada, né, dentro de algumas iniciativas da gestão pública, tanto em nível federal quanto estadual e municipal. E a continuidade do processo de democratização, que eu acho que isso é uma coisa bastante viva e atual, principalmente de 2003 para frente, porque o governo federal passou a ser composto por um partido e por pessoas que vinham desses processos, até então clandestinos, né, de educação popular. Naturalmente é meio complicado, mas... É um outro cenário, muda totalmente o cenário. Mudou o cenário e o espaço se ampliou para a educação popular tomar a institucionalidade, né? E aí criou essa outra tensão, né? Essa tensão entre o instituído e o instituinte, como é que a gente lida com isso sem afogar o que é a educação popular mesmo. Agora, isso tudo remete a um debate de que até que ponto a gente está numa conjuntura que existe disposição para isso ser enfrentado claramente. Né? Eu acho que tem o risco de afogar o que é autêntico e tem o risco também de formatar demais, entendeu? Então, assim, de transformar a educação popular numa receita que passa a ser seguida sem alma, entendeu? Exato, porque acho que esse é um mal da institucionalização. Não é verdade? Então faz roda, pergunta de onde vem, não sei o que, né? Transforma algo que tem uma alma, que tem um propósito, que tem uma coisa assim autoral, né? Tem um engajamento, talvez numa receita. Então eu faço assim, faço assado, ganho dinheiro, tal. Forma, né, que se utiliza, as metodologias, elas são aplicáveis para diversas situações, com diversas perspectivas e finalidades e intencionalidades políticas. O que se pretende garantir não é exatamente a forma, ela é um instrumento, né? Tem que garantir a intencionalidade política de construir espaços de emancipação, espaços que propiciem o fortalecimento das organizações populares, que propiciem o aprofundamento da democratização do Estado. Isso vai gerar tensões. Porque vai, inclusive, questionar o próprio Estado, né? Mas tudo bem, eu acho que faz parte. Essa mudança de foco que você se referiu, né? Em determinado momento o Estado impunha que só existisse clandestinamente, ou seja, ele proibia, ele não reconhecia. Em outra conjuntura ele passa a tolerar. Em outra conjuntura ele passa a não só tolerar como incentivar. E aí aquilo a que a educação popular se opõe, né, deixa de ser o governo. Isso. Talvez eu não diria nem o Estado, porque o Estado governo, a gente ainda o governo. O governo não é mais o foco, né? A luta não é mais o inimigo. contra-hegemônica não passa pela aniquilação desse governo, mas os inimigos que existiam, mesmo sendo o foco, vamos dizer assim, de curto prazo, né, para fazer a crítica, né, que se enxergava na frente, por trás daqueles inimigos na época da ditadura, a gente tem ainda hoje o sistema capitalista, as grandes corporações, a mídia corporativa, o desincentivo à participação, a cultura extremamente individualista, concorrencial, né? Então os valores da solidariedade, do cooperativismo, da colaboratividade,
Isso tá Por isso que eu sufocado. digo que eu acho que assim, quer dizer, tem espaço para a educação popular, embora vamos dizer, o opositor, o opressor não seja mais o governo, né? Pelo menos assim, eleito como o grande, né? Mas é necessário identificar aonde são essas outras formas de opressão, de negação da liberdade humana, né? Essa iniciativa, acho que ela dá um fôlego para esse tipo de não, debate voltar à tona. É. Porque ele também é um debate que ele está meio escamoteado por outras questões, né? Me parece que as tensões centrais, né, do que existe hoje, que provoca a desigualdade, que provoca a segregação social e a opressão, não está colocado explicitamente em pauta. Exatamente. A ideia também é que essa iniciativa provoque remexa, né, com essas coisas para colocar. É possível. Legal. Caminha por aí, eu acho. Que bom. Eu não sei o que você vai conseguir editar. Depois a gente vê. Pois tá bom. Marcel, né? Marcel. Você é pedagogo? Não, eu sou formado em Direito. Direito? Eu comecei essa história toda porque principalmente pelo movimento estudantil, né? No movimento estudantil a gente estuda muito educação e debate muito isso, mas também na luta pelos direitos humanos, na educação em direitos humanos, eu passei a me envolver com o processo de educação em direitos humanos, assessoria a movimentos sociais, tive contato com várias experiências de educação popular e principalmente com a rede de educação cidadã. Certo. E daí que eu passei a gente estava comentando ontem na palestra que seria muito importante fazer esse debate aqui dentro da universidade, por exemplo. Nós estamos num curso de pós-graduação que é o único que tem uma linha de educação popular. A gente tem que discutir esse documento referencial ao qual você se refere. Eu acho que seria fundamental a gente aprofundar, debater, né? O documento, inclusive, ele entrou num período curto em consulta pública pela internet e vai voltar agora, que a gente pretende que ele fique pelo menos um mês em consulta pública para permitir que outros sujeitos, outros espaços possam... E aonde que a gente encontra isso? Ele vai ser publicado no portal da participação social. O portal ele vai ser lançado ainda, então não tenho endereço para te dar aqui agora, mas dia 9 do mês que vem, vai ser lançado o participa.br, que é o portal de participação social do governo federal. Certo. Aí lá vão ser promovidas várias consultas públicas, debates, vão ter comunidades de debates em torno de determinados temas, que é um instrumento de participação social, né? A ideia é que isso complemente os espaços já existentes. E aí a gente pretende que o marco seja debatido lá. Assim como, né, num futuro próximo, a própria política, né, que seria um marco normativo. Ok. O que vai ser feito, qual orçamento vai ser feito, que ações, quem vai envolver, que os ministérios vão estar envolvidos, essa coisa toda. Legal. Muito obrigada, foi ótimo. Por nada. Valeu. Prazer. Agora, eu